A Janaína Camelo explicava agora há pouco para a gente o rito do julgamento desta semana, com a possibilidade de já haver uma decisão na quinta-feira e de uma discussão sobre dosimetria de pena, caso haja, de fato, uma condenação na próxima sexta-feira. E aí, o que está acontecendo de movimento político? Os partidos do Centrão, aproveitando esse julgamento do Supremo Tribunal Federal, vão desembarcando do governo Lula para defender pautas que são ou seriam importantes politicamente em 2026, num eventual apoio a Tarcísio de Freitas. O Lucas Martins é quem vai trazer essa história ao vivo para a gente agora. Bem-vindo, meu amigo, conta aí. Olá, Evandro, muito boa tarde para você, uma ótima tarde a todos que estão na nossa companhia. É isso mesmo, eles aproveitam aí o julgamento, que vai ser uma semana bastante, digamos, tumultuada, né, aqui em Brasília, em torno desse julgamento, para poder trabalhar essas pautas, os partidos de Centrão. Com a possível condenação de Jair Bolsonaro, o grupo ressuscitou aí pautas como a anistia, apoio à anistia, que foi tratada aqui no Congresso bastante negociações de todos os partidos, principalmente, na verdade, de partidos de direita, e agora há um apoio aí também do Centrão em torno dessas pautas. E isso significa uma sinalização de apoio a Tarcísio de Freitas para uma possível candidatura às eleições presidenciais em 2026. O grupo formado aí por União Brasil, Progressista e também pelo Republicanos aproveitou para concentrar aí a concentração em relação ao julgamento, para poder trabalhar também outras pautas aqui no Congresso, que é de interesse também dos partidos de Centrão, como a PEC da blindagem, que dá ao Congresso o poder de barrar processos contra parlamentares, e também o projeto de flexibilização da lei da ficha limpa, né, que flexibiliza o prazo aí, o tempo de condenação para aqueles partidos, parlamentares que estiverem aí, forem condenados. Então, todas essas sinalizações significam apoio aos partidos de Centrão e em relação aos partidos de centro. O União Brasil e também o PP anunciaram na semana passada a entrega de 2 ministérios, que é o de Celso Sabino, do União Brasil, que é o Ministério do Turismo, e também de André Fufuca, que é o Ministério do Esporte, ele que é do Progressistas. E teve também uma sinalização aí desses partidos que, caso esses ministros não deixarem esses cargos federais, pudessem aí deixar os partidos. Então há uma movimentação aí de todo o partido de Centrão, com uma sinalização agora aí dos partidos de extrema direita, com o apoio aí, por exemplo, de Tarcísio. Eu volto com você, Evandro. Obrigado, Lucas. Um abraço para você, ótimo trabalho aí. Ô, Zé Maria Trindade, como é que você avalia essa possível estratégia dos partidos do Centrão de utilizarem o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que traz, né, um certo fervor em relação à defesa de Jair Bolsonaro nesse momento, para resgatarem pautas que são importantes para esses grupos e desembarcarem de vez do governo Lula, sinalizando então apoio àquele que tem subido nos caminhões nas manifestações mais recentes, Tarcísio de Freitas? Pois é, era um desembarque programado, né? Lá atrás, o presidente Lula fez um acordo com um grupo ali do Congresso Nacional para formar uma base mínima e funcionou. Foi um acordo no sentido da governabilidade. Era esse o nome, Acordo da Governabilidade. Não havia nenhuma sinalização de apoio em 2026, ou seja, o acordo político, acordo pela governabilidade. E lá, Lula construiu uma espécie de seguro contra o impeachment. Conseguiu, né? Ele fez uma base ali mínima para que não houvesse uma maioria para aprovar um impeachment. E essas pessoas que estavam no governo mobilizavam outras pessoas e que tinham também interesses no governo. Não vamos ser inocentes. Existem líderes e até presidentes de partidos políticos e líderes de partidos políticos de oposição, mas que têm lá os seus interesses no governo. E isso não é cargo, mas decisões, aqui e ali. E essas decisões são atendidas através dos representantes do Centrão que estão no governo. E isso está se desfazendo porque, num determinado momento, é preciso aproximar essas pessoas das suas bases. E
e as bases desses deputados pedem oposição. Então, é natural, o presidente Lula, através de uma articulação, tentou levar esse acordo para 2026, recebeu no Palácio presidentes dos partidos políticos e ouviu nãos muito cuidadosos ali, olha, te amo e tal, mas não rola, não vai dar e tal. E foi assim essa decisão. Esses partidos já estão todos comprometidos com a candidatura Tarcísio. Zé Maria Trindade, agora tem uma questão. Não é só o desembarque do governo e o apoio à candidatura de Tarcísio de Freitas. Um outro tema relevante para esse grupo, que aproveita o momento do julgamento para levantar essa pauta, é a questão da blindagem, de impedir que o Supremo Tribunal Federal julgue esses parlamentares lá na frente, caso essa proposta avance, sem que haja uma autorização do Legislativo. E eles aproveitam esse momento por quê? Porque há muitas críticas na maneira como o Supremo Tribunal Federal lida e lidou com o processo envolvendo Jair Bolsonaro e seus aliados em relação à rapidez com que esse processo foi julgado, à coleta de provas, à base que se tem, que seria a delação de Mauro Cid, e o quanto, de certa forma, a autoridade que sai do poder acaba entrando no banco dos réus no Supremo Tribunal Federal. E isso não acontece só com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aconteceu lá atrás também por outro motivo, ou por outros motivos, com o presidente Lula. Então, o presidente Lula, lá atrás, também esteve no banco dos réus do Supremo Tribunal Federal e hoje ocupa a cadeira de presidente da República. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ocupava essa cadeira até 2 anos atrás, agora também está no banco dos réus do Supremo Tribunal Federal. E aí vem o Congresso e fala, opa, vamos aproveitar então essa mobilização popular em torno desse tema para a gente tentar passar essa PEC, que ficou conhecida como PEC da blindagem. Como é que você avalia essa estratégia, hein, Fábio Piperno? Olha, veja bem, é óbvio que as lideranças desses partidos, na sua maioria, querem o desembarque. Agora, o problema é combinar com os russos, no caso, com os deputados, principalmente os do baixo clero. Por quê? Porque a estratégia do governo jamais foi de garantir esses partidos de porteira fechada. Ele sabia que isso era uma utopia. Imagina, você vai pegar a União Brasil, que tem Sérgio Moro, por exemplo, deputada Rosângela Moro. São parlamentares que, obviamente, não iriam apoiar o governo, mas nem sob tortura. Da mesma forma, há uma série de parlamentares do PP, como o Ciro Nogueira, mas o PP tem ministro. Você vai para o PSD. Esse quadro, ele é ainda mais rachado, porque o PSD de Minas Gerais apoia o governo federal, do Rio de Janeiro, idem, Maranhão, Bahia. Lá no caso da Bahia, inclusive, quer negociar uma vaga para o Senado ano que vem. Por quê? Porque as pesquisas apontam que Rui Costa e Jacques Wagner são os dois favoritos na Bahia. Mas o senador Ângelo Coronel, ele é candidato à reeleição, e ele é do PSD. Como é que vai fazer? Ele vai sair da base do governo e vai para o confronto contra esses dois? Óbvio que não, quer compor. Até porque ele tem o aval do Otto Alencar para isso. Então, o governo ainda tem uma espécie de um outro imã, que são alguns cargos importantes. Eu não vou nem falar dos ministérios, porque os ministros são pressionados toda hora, mas você pega, por exemplo, a Codevasf. Imagina o Centrão querer abrir mão de todos os seus cargos lá na Codevasf. Ou na Caixa Econômica Federal, né, que é hoje administrada por indicados de Arthur Lira. Então, essas questões, elas não são aí de solução muito fácil. Você pega, por exemplo, os ministros, né? Nossa, Celso Sabino, com dor no coração, agora que vai ter COP, né, na cidade dele, no estado dele, tem que sair do turismo. Então, essa é uma operação um pouco complicada. E ontem houve uma imagem, para mim, de um importante valor simbólico. No esvaziado, 7 de setembro no Distrito Federal, ninguém deu muita bola e tal, mas quem é que estava ao lado do presidente Lula? Hugo Mota. Fala, Langani.
Olha só, em relação à estratégia do Centrão, geralmente a gente sempre coloca que o Centrão tem interesses fisiológicos. É verdade, eu compro muito essa tese, e isso fica muito claro em relação a esta PEC da blindagem, fica muito claro em relação aos cargos aqui que o Piperno levantou. União Brasil, por exemplo, né, domina a Codevasf, o PP ali tem uma influência muito grande na Caixa Econômica Federal. Tudo isso é verdade. Também a mudança de lado do Centrão, aproveitando a mudança do cenário eleitoral, entendendo que tem ventos mais favoráveis para Tarcísio, também é verdade. Mas eu coloco aqui que talvez o Centrão esteja agindo desta maneira porque entende que o país precisa de mudanças. E eu pego um exemplo. Vamos pegar o Michel Temer. O Michel Temer era vice da Dilma. Todo mundo esquece disso, parece que era um governo à parte. Não, ele fez parte do governo Dilma, Michel Temer. Ele era do PMDB, hoje MDB. O PMDB não tinha um histórico liberal de reformas, muito pelo contrário. Foi um partido, talvez o maior partido representante do fisiologismo brasileiro dos últimos tempos. E o Michel Temer, essa figura que era um retrato do Centrão, etc., o Michel Temer fez um governo muito liberal, talvez o governo mais liberal da história do Brasil. Aprovou reforma trabalhista, teto de gastos, não passou a reforma da Previdência por uma questão circunstancial. Privatização, começou com a privatização da Eletrobras, enfim. Então, talvez o Centrão, além do aspecto fisiológico, que eu concordo, ele também entenda que o Brasil precisa de mudança. E essa mudança, principalmente do lado fiscal. Caso contrário, não vai sobrar nem dinheiro para as emendas do Centrão.